Eu sempre soube que havia algo diferente em mim, embora nunca tenha gostado de usar rótulos como médium, sensitiva ou qualquer outro nome que as pessoas costumam dar. Desde muito cedo, cresci ouvindo histórias que não eram comuns, histórias que não se aprendem em livros e nem se explicam facilmente. Essas histórias vinham do meu avô, um homem simples, criado no interior, mas conhecido por todos como alguém que enxergava mais do que o normal. Diziam que ele conversava com o invisível, como quem conversa com um vizinho no portão. Eu herdei isso dele, ou pelo menos herdei a estranha sensação de que o mundo não termina onde nossos olhos alcançam. Meu avô se chamava Sebastião, mas quase ninguém o chamava assim. Para todos, ele era apenas o seu Tião. Um homem magro, de fala calma, olhar profundo e passos lentos, como se sempre estivesse atento ao que o cercava. Ele viveu praticamente a vida inteira na mesma região, em uma área rural, onde as noites eram silenciosas demais e o escuro parecia ganhar corpo próprio depois que o sol se escondia. Foi nesse cenário que aconteceu o episódio que marcou minha vida, mesmo eu não tendo vivido aquilo diretamente. Lembro-me claramente da noite em que ele decidiu contar essa história. Estávamos sentados na varanda, o vento passando devagar entre as árvores, trazendo o cheiro da terra e da lenha queimada. A lua estava alta e iluminava o quintal de um jeito estranho, como se tudo estivesse claro demais para uma noite. Foi nesse clima que ele pigarreou. Ficou em silêncio por alguns segundos e disse que havia coisas que não deviam ser provocadas, apenas respeitadas. Segundo ele, o ocorrido aconteceu muitos anos antes, quando ainda era um homem mais forte e costumava ajudar nos trabalhos da região. Naquela época, havia uma antiga casa de farinha próxima ao cercado, onde ele costumava cuidar dos animais. A casa de farinha era um ponto de encontro durante o dia, cheia de gente, conversa e trabalho, mas à noite se transformava em um lugar evitado por todos. Não era apenas medo bobo. Havia relatos antigos de aparições, sombras e vozes que chamavam pessoas pelo nome quando ninguém mais estava por perto. Naquela noite específica, meu avô vinha do cercado já tarde, caminhando sozinho pelo caminho de terra batida. A lua clareava tudo ao redor, tornando desnecessário qualquer tipo de lamparina. Ele disse que o silêncio era tão intenso que dava para ouvir o próprio coração batendo. Foi quando, ainda à distância, ele percebeu a presença de alguém parado dentro da casa de farinha. À primeira vista, parecia apenas um homem comum. A silhueta era nítida, em pé, imóvel, como se estivesse esperando alguém. Conforme meu avô se aproximava, conseguiu distinguir melhor os detalhes. O homem tinha mais ou menos a mesma altura que ele. Usava uma camisa de manga comprida, calças claras e um chapéu que cobria parte da cabeça. Nada naquela figura parecia fora do normal, e foi exatamente isso que o deixou inquieto. Em lugares como aquele, àquela hora, ninguém ficava parado sem motivo. Meu avô passou pelo homem sem dizer nada, tentando manter o passo firme e a respiração controlada. Ele sempre dizia que nessas situações, o pior erro era demonstrar medo. No entanto, poucos passos depois, ouviu uma voz atrás de si, clara e direta, chamando sua atenção. A voz não soava agressiva, mas tinha um tom firme, quase autoritário. O homem perguntou se ele teria um cigarro para lhe dar. Meu avô contou que parou imediatamente. Algo naquela voz o incomodou profundamente. Ele respondeu que tinha, sim, alguns cigarros, mas perguntou quem era ele, pois não reconhecia aquele rosto nem aquela voz. A resposta veio rápida, sem hesitação. O homem disse que quem ele era não importava e que bastava entregar o cigarro. Aquilo deixou meu avô ainda mais desconfiado. Ele sempre foi curioso, talvez até demais. Disse então que só daria o cigarro se pudesse ver o rosto do homem para saber se era alguém conhecido da região. Houve um breve silêncio, pesado,
como se o ar tivesse ficado mais denso. Em seguida, o homem respondeu que não mostraria o rosto, pois meu avô não iria gostar do que veria. Pediu novamente o cigarro e disse para que ele seguisse seu caminho sem olhar para trás. Mas meu avô, teimoso como sempre foi, insistiu. Disse que não daria nada enquanto não visse com quem estava falando. O homem, então, perguntou se ele tinha certeza. Meu avô confirmou, afirmando que preferia saber com quem lidava, mesmo que não gostasse do que veria. Foi nesse momento que o homem lentamente se virou. O que meu avô descreveu em seguida fez meu corpo inteiro arrepiar quando ouvi. Ele disse que onde deveria haver um rosto não havia absolutamente nada. Não era escuridão comum, nem sombra projetada. Era um vazio profundo, uma ausência total de traços humanos. Não havia olhos, nariz, boca ou qualquer contorno. Era como olhar para um buraco sem fundo, uma negritude que parecia sugar a luz ao redor. Aquilo não se parecia com nada que ele já tivesse visto, nem mesmo nas outras aparições que dizia ter presenciado ao longo da vida. O homem então falou novamente, com a mesma voz tranquila, dizendo que havia avisado que meu avô não gostaria do que veria. Mesmo tremendo por dentro, meu avô manteve a palavra. Tirou um dos cigarros do bolso, estendeu a mão e entregou. A entidade pegou o cigarro com naturalidade, virou-se e caminhou para longe, desaparecendo na escuridão como se nunca tivesse estado ali. Meu avô seguiu seu caminho logo em seguida. Não correu, não olhou para trás, não fez oração alguma naquele momento. Disse que apenas caminhou, sentindo o coração pesado e uma estranha sensação de estar sendo observado por algo que não podia ver. Quando chegou em casa, não contou nada a ninguém. Guardou aquela experiência para si por muitos anos. Quando ele terminou de me contar essa história, senti um calafrio percorrer meu corpo inteiro. Era como se por alguns segundos eu estivesse naquele caminho, olhando para aquele vazio onde um rosto deveria existir. O que mais me impressionou não foi apenas a aparição em si, mas a naturalidade com que meu avô lidou com tudo. Para ele, aquilo era apenas mais um encontro entre tantos que já havia tido ao longo da vida. Ele me disse que existem entidades que não querem assustar, apenas interagir, testar limites ou pedir algo simples, como um cigarro. Disse também que nem todas as aparições são agressivas, mas isso não significa que sejam inofensivas. Segundo ele, o erro das pessoas é tratar o desconhecido como brincadeira ou desafio. Depois dessa conversa, passei a olhar o mundo de outra forma. Às vezes me pergunto quantas vezes cruzamos com algo que não percebemos, quantas vezes somos observados por aquilo que insiste em permanecer oculto. Desde então, nunca mais consegui olhar para uma estrada vazia à noite sem lembrar dessa história, sem pensar que talvez nem sempre estejamos realmente sozinhos. Ele já se foi há muitos anos, mas a memória daquele relato permanece viva em mim como um aviso silencioso. Um lembrete de que existem coisas que não precisam ser vistas para serem reais e que algumas perguntas nunca deveriam ser feitas. Do ponto de vista de quem observa esse relato de fora, fica evidente que histórias como essa caminham na linha tênue entre crença, tradição e medo ancestral. Independentemente de se tratar de um fenômeno sobrenatural ou de uma manifestação simbólica do inconsciente humano, o impacto emocional causado por experiências assim é real e profundo. Relatos como esse reforçam a ideia de que o medo do desconhecido acompanha a humanidade desde seus primórdios e continua presente, atravessando gerações, culturas e crenças, mantendo vivo o mistério sobre aquilo que existe além do que podemos explicar. Decidi registrar este relato porque algumas experiências não aceitam o silêncio. Elas permanecem como marcas invisíveis, retornando sempre que a noite cai e o barulho do mundo diminui.
Este foi o segundo acontecimento estranho que vivi e que carrego comigo até hoje. Não escrevo por vaidade ou busca de atenção. Escrevo porque certas vivências parecem exigir que sejam contadas, como se o simples ato de narrá-las ajudasse a aliviar o peso de tê-las enfrentado sozinho. Já enviei outros relatos antes, talvez alguns nunca tenham sido lidos, mas continuo aguardando o momento em que essas histórias encontrem voz e façam sentido para alguém além de mim. O que vou contar aconteceu neste mesmo ano e mudou profundamente minha percepção sobre o que é real. Tudo começou em uma noite comum, que prometia ser apenas alegre. Era a comemoração dos 15 anos de uma parente muito próxima, alguém que sempre conviveu comigo desde a infância. A festa aconteceu em um salão simples, mas animado, com música alta, risadas espalhadas e aquela sensação de segurança que só a presença da família costuma trazer. Estavam comigo meu pai, minha mãe, minha irmã mais nova e o companheiro dela. Fomos em veículos separados. Meus pais decidiram ir de motocicleta, enquanto eu, minha irmã e o marido dela fomos por transporte de aplicativo. Chegamos sem qualquer contratempo, aproveitamos a festa, conversamos bastante e nada indicava que aquela noite terminaria de forma tão perturbadora. A comemoração seguiu tranquila até por volta das 2 da manhã, quando começamos a nos organizar para ir embora. Na volta, nos dividimos novamente, mas de forma diferente. Minha mãe, minha irmã e o companheiro dela retornaram por aplicativo. Eu acompanhei meu pai na motocicleta. As ruas estavam quase completamente vazias. O bairro dormia. Os postes lançavam uma luz amarelada sobre o asfalto, criando sombras longas e distorcidas nos muros e calçadas. O silêncio era quebrado apenas pelo som do motor e por algum latido distante. Já estávamos próximos de casa quando algo chamou minha atenção. À beira da rua, sentado na calçada como se estivesse esperando alguém, havia uma figura estranha. No primeiro instante, pensei que fosse apenas uma pessoa comum, talvez alguém embriagado ou perdido. Mas bastaram poucos segundos para perceber que havia algo profundamente errado. Aquela figura segurava um animal pela corda. Não era um cachorro. Era um burro parado, imóvel, com a cabeça baixa, como se estivesse exausto. Quando passamos um pouco mais perto, a figura pareceu notar nossa presença. Ela se levantou lentamente, de um jeito que imediatamente me causou desconforto. O corpo daquela coisa estava completamente coberto de barro, parte seco, parte ainda úmido, como se tivesse acabado de sair de um terreno alagado. As roupas eram antigas, de um estilo que não se vê mais hoje, lembrando décadas passadas. A camisa larga, a calça simples, tudo impregnado de sujeira, não havia sapatos, apenas pés cobertos de lama. A altura era absurda. Aquilo era alto demais para ser comum, alto a ponto de ultrapassar a altura dos portões das casas próximas. O cabelo era extremamente longo, liso e preto, descendo até a cintura, igualmente coberto de barro. O rosto permanecia oculto. Não consegui distinguir olhos, boca ou qualquer expressão. A cabeça ficava inclinada para frente, criando uma sensação opressiva impossível de explicar. Quando aquela coisa começou a se mover, tive certeza de que não se tratava de um ser humano comum. Os movimentos eram desengonçados, irregulares, como se o corpo não obedecesse corretamente aos próprios comandos. Cada passo parecia errado, deslocado e ainda assim decidido. Lentamente, aquela coisa começou a se deslocar em nossa direção, puxando o animal pela corda. O pânico tomou conta de mim de forma imediata. Apertei meu pai com força e pedi para que ele acelerasse a motocicleta. Minha voz saiu trêmula, quase um grito sufocado. Meu coração disparou, a respiração ficou curta e uma sensação de perigo iminente tomou conta de todo o meu corpo. Enquanto nos afastávamos, ainda consegui olhar pelo canto do olho e ver aquela figura ficando para trás, parada novamente na calçada, imóvel, como se nunca tivesse se movido. Quando finalmente chegamos em casa, minhas pernas estavam fracas e minhas mãos tremiam.
Assim que descemos da motocicleta, contei tudo ao meu pai. Descrevi cada detalhe com precisão. A altura absurda, o corpo coberto de barro, o cabelo longo, o animal preso pela corda, o modo estranho de andar. Perguntei, quase implorando, se ele também tinha visto aquela coisa. A resposta dele me causou um choque ainda maior. Ele afirmou com tranquilidade que não tinha visto absolutamente nada. Nenhuma pessoa, nenhum animal, nada fora do comum. Foi nesse momento que o medo se transformou em algo mais profundo e perturbador. Como eu poderia ter visto algo tão real, enquanto ele, que estava ao meu lado, não percebeu absolutamente nada? Passei o resto da noite sem conseguir dormir. A imagem daquela figura retornava repetidamente à minha mente, acompanhada de uma angústia difícil de explicar. Comecei a me perguntar se apenas eu tinha sido capaz de enxergar aquilo, e se sim, por quê? Essa dúvida me fez lembrar das histórias que ouvi ao longo da vida, principalmente relatos antigos da minha mãe, que sempre contou ter presenciado acontecimentos estranhos desde jovem. Aparições, vozes sem origem, figuras em estradas desertas, quintais escuros e até dentro de casa. Muitos desses relatos ocorreram nas décadas de 80 e 90 e sempre foram tratados como algo sobrenatural. Ao compartilhar minha experiência com alguém próximo, ouvi um relato assustadoramente parecido. Essa pessoa contou que certa vez passava pelos fundos de um hospital psiquiátrico, já próximo da meia-noite, quando viu uma figura agachada, com cabelos longos cobrindo o rosto, movendo-se de forma estranha, quase animal. A visão foi rápida, mas intensa o suficiente para causar um arrepio imediato. Quando pensou em voltar para observar melhor, o motorista se recusou, tomado pelo medo. Algum tempo depois, ao passar novamente pelo local, não havia absolutamente nada ali. Desde aquela noite, minha forma de enxergar o mundo mudou. Nunca mais consegui passar por ruas vazias sem sentir um alerta constante. Observo calçadas, sombras e cantos escuros com a sensação de que algo pode estar observando. A certeza de que nem tudo pode ser explicado se tornou permanente em mim. Talvez existam pessoas mais propensas a perceber o que normalmente permanece oculto. Talvez essas presenças estejam sempre ali, invisíveis, aguardando apenas o momento certo para se revelarem.